Bom, pessoal, então voltando à questão dos custos com tratamento, né? A gente estava falando a comparação de duas apresentações de metilfenidato para tratamento de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Foi realizado um estudo comparando as duas apresentações que eu tinha falado para vocês, perdão, da Ritalina e do Concerta, ambos com o mesmo fármaco, porém com concentrações diferentes, analisando durante um período de 12 meses, de um ano. Se a gente comparar a posologia no cenário de dose baixa, de 10 mg por dia, se a gente utilizar uma caixa com 20 comprimidos desse fármaco, da Ritalina, esse estudo foi de 2014, na época de 2014 o preço médio do consumidor desse fármaco, desse medicamento, perdão, era R$ 20,47, um total de cerca de 18 caixas durante um ano, e durante um ano cerca de R$ 375 que foi gasto com a Ritalina, utilizando esse cenário aqui. No entanto, se a gente passar para o outro medicamento, que é o Concerta, que tem o mesmo participativo, porém numa posologia de 18 mg por dia, ou seja, cada comprimido de Concerta tem 18 mg e cada comprimido de Ritalina tem 10 mg. Se a gente comparar aqui esses 18 mg numa caixa de 30 comprimidos e na época de 2014, quando esse estudo foi feito, no valor de quase R$ 300 por caixa, utilizando 12 caixas por ano, encontrou-se um custo de R$ 3.646. Olha só, então estamos comparando aqui a Ritalina com o Concerta, Ritalina de 10 mg por dia e o Concerta de 18 mg por dia, ambos de cloridrato de metilfenidato, com respostas terapêuticas muito semelhantes, né, utilizando um cenário de baixa dose, mas com custos exorbitantes, enquanto um custa de cerca de R$ 375 em dados de 2014, o outro R$ 3.646 em dados de 2014 também. Então, esse tipo de análise ela se faz extremamente importante, principalmente quando o paciente ele não demanda muitos recursos para serem gastos, né, com a sua saúde. E considerando também que a maioria da população está inserida num cenário de saúde pública, né, onde que o gasto que o Estado vai ter está diretamente proporcional ao custo do medicamento. Em suma, o que esse estudo da Bratz concluiu? Ele comparou a Ritalina com o Concerta e comparou também com outros fármacos, como a bupropiona, né? E foi verificado que não demonstrou benefício clínico os outros fármacos, né, se comparado com alternativas farmacológicas de metilfenidato. O que isso nos traz? Nos traz o seguinte, que toda análise farmacoeconômica ela tem que ser baseada em evidências. E essas evidências, muitas das vezes, comparam os seus custos com os seus desfechos. E os desfechos eles têm uma representação extremamente importante no rol de custos que vão ser aplicados na área da saúde. Portanto, a farmacoeconomia ela está inserida dentro da avaliação de tecnologias em saúde. Ela foi proposta inicialmente na década de 1980, e nada mais é do que uma divisão da ciência econômica que torna os recursos econômicos mais eficientes, que trazem valores mais econômicos, tanto para médicos, para fontes pagadoras, principalmente planos de saúde, mas principalmente para a sociedade. Porque nesse rol de itens incorpora tanto a parte de custos, quanto eficácia e eficiência dessas tecnologias em saúde. A gente estava dando exemplo apenas de um medicamento, mas são tecnologias de saúde, de diferentes tratamentos médicos. E tudo isso interessa basicamente quem está pagando, né? Quem está pagando, seja a população, seja os planos de saúde,
seja o governo federal, mas também interessa a administradores de clínicas, de hospitais, pesquisadores, por que não, formuladores de políticas econômicas, como secretários municipais, secretários estaduais. Pois veja bem, se você, por exemplo, vier a ser um secretário municipal de saúde, certamente você vai ter que tomar uma decisão baseada em evidência de estar colocando e estar padronizando um fármaco para a rede pública local. Essa padronização certamente vai ser ancorada em dados científicos, em fontes concretas, em estudos baseados também de outros pesquisadores, né, e de outros profissionais, mas certamente levando em consideração o custo e a quantidade que você tem de recursos para serem gastos. Só para vocês terem uma noção, uma pesquisa que eu fiz agora sobre o custo do coronavírus, né, e da doença Covid-19 em pacientes que têm comorbidades, principalmente pacientes com pneumonia, mostra que o custo por paciente nos Estados Unidos pode chegar a mais de $20 mil, né? É um estudo que foi feito bastante recente, saiu agora tem 4 ou 5 dias, e os autores descobriram que o custo total médio das internações, que é pago por uma combinação lá nos Estados Unidos de plano de saúde, seguro de saúde, que envolve também os custos que o paciente tem que desembolsar, porque lá tem um sistema de franquia. Para um paciente que tenha pneumonia e tenha outras comorbidades associadas, isso pode chegar a mais de $20 mil. E isso vai ao encontro que eu comecei a falar na minha aula, que os custos dos Estados Unidos, mas também dos países emergentes, é uma realidade bastante preocupante. Principalmente lá nos Estados Unidos, porque muitas pessoas não têm o seguro de saúde. O sistema público dos Estados Unidos é quase ineficiente se for comparado com o sistema público do Brasil. E aí, nesse contexto da pandemia do Covid-19, essa preocupação com os gastos em saúde torna-se extremamente importante e relevante, ao ponto que, quando a gente, se Deus quiser, passar, e eu espero que seja de forma rápida, essa pandemia, o rombo para os países será devastador. Principalmente se a gente considerar que a maioria dos países não tem condições de suportar tanta pressão assim. Portanto, a farmacoeconomia é uma forma que ajuda os tomadores de decisão, aqueles que eu falei, principalmente os que estão pagando, os planos de saúde, os formuladores de política, a comparar custos e desfechos, ou seja, compara quanto que uma tecnologia tem e quanto que ela vai trazer de benefício, principalmente benefício clínico para o seu usuário. E eu posso comparar 2 ou mais opções de saúde com foco nesses dois itens, a questão de custo e a questão de desfechos. E a farmacoeconomia em si, ela está ancorada em análises econômicas, principalmente em análise de tecnologias em saúde, mas também não deve se restringir unicamente à avaliação econômica de medicamentos, como eu estava falando, mas de uma forma geral, como serviços de saúde, custos que envolvem mão de obra, processos, serviços, e essa análise desses custos, eles são derivados dos problemas relacionados com intervenções em saúde, né? E todas essas intervenções em saúde, a gente chama de avaliação econômica de tecnologias em saúde. Eu vou deixar alguns artigos e vou deixar um link também de um setor do Ministério da Saúde que trabalha só com essas análises de tecnologia em saúde, para quem tiver mais interesse em pesquisar sobre. Eu acho que vale muito a pena, né? Esse é um vídeo que eu vou deixar o link também para vocês, um vídeo curto, onde que existem vários congressos no Brasil que falam sobre a farmacoeconomia. Vamos ver se a gente consegue escutar aqui como é que está o áudio. Se ficar ruim, depois eu coloco disponível para vocês. Meu nome é Stefania, sou médico oncologista, trabalho com a área de economia da saúde.
evento do Access Review, um projeto muito bem elaborado pelo pessoal do Oncologia Brasil, e coube a tarefa de ilustrar um pouco sobre os conceitos de farmacoeconomia. E o recado é importante, não só porque os custos vêm aumentando muito, e passou a haver toxicidade financeira, um tema que globalmente passou a ganhar espaço nas discussões. O que nós temos que fazer bem claro, se eu tenho um orçamento finito, e todos têm um orçamento finito, não basta basicamente eu ter mais efetividade. Eu tenho que saber exatamente como é que eu vou utilizar essa informação de efetividade frente a mais ou menos despesa que pode aquela tecnologia oferecer. Bom, nesse contexto nós vamos ter vários tipos de análise. Análise de custo-efetividade, análise de custo-benefício, custo-minimização, cost-utility. Seja qual for a análise, ela tem que ser colocada numa perspectiva científica. As pessoas não podem alocar o recurso porque o paciente chegou primeiro, ou porque o paciente tem mais doença, ou o paciente está mais grave, ou porque tem um tipo de influência não técnica. As pessoas têm que alocar o recurso de forma a garantir equidade. E equidade, entenda-se, o mesmo recurso, garantir o máximo de benefício para todos, não esgotar o recurso rapidamente. E para isso, nós temos que utilizar ferramentas que são tecnicamente validadas. Bom, então é isso aí, ó, tá vendo? Então é um médico falando sobre os desafios da tecnologia em saúde, principalmente da farmacoeconomia, e ele deixou bem claro o recado, né? Tem que usar os recursos com prudência, principalmente quando os recursos eles são escassos. Bom, então quando a gente fala em farmacoeconomia, a gente está falando que ela tanto identifica, mede e compara custos e desfechos, né? Os desfechos aqui são as consequências, né, de uma intervenção. No final das contas, a gente busca aquela intervenção em saúde que seja capaz de atingir os melhores objetivos com uma despesa, um custo aceitável. Essa aqui é uma ilustração que eu tirei de um livro que eu vou deixar também no final dessa apresentação, que é o livro do Rascati, da Introdução à Farmacoeconomia, né? Apesar de ser de 10 anos atrás, mas é muito válido, onde nós temos de um lado da equação os custos e do outro lado da equação os desfechos, que são desfechos, principalmente desfechos em termos clínicos de saúde, e aqui no meio está a análise farmacoeconômica propriamente dita. Se eu olhar só por um lado, eu vou estar vendo uma abordagem apenas com relação a custos. Se eu olhar para o outro lado, eu vou ter uma abordagem apenas com foco na clínica. E o correto, quando a gente fala em farmacoeconomia, é eu olhar os custos, quanto que custa e qual que é o benefício que eu vou ter com aquela intervenção em saúde. E os custos são dos mais variáveis possíveis, desde custos materiais, de exames, de transportes, de infraestrutura, de medicamentos, de imagem, e os desfechos são os mais possíveis também, mas com foco principal nos resultados clínicos. Vocês vão ver que tem uma análise, que é uma análise farmacoeconômica, que envolve custo-efetividade, e aí o custo-efetividade, o resultado clínico é o mais importante. Então, quando a gente fala em custos em farmacoeconomia, a gente tem que saber que é um dado muito complexo, né? Tem vários hospitais, principalmente Santa Casa, que os custos eles não fecham, porque não se sabe exatamente o custo de um centro cirúrgico, né? Dada a complexidade que a quantidade de materiais que é utilizado, o volume de materiais que é usado. Então, é um dado muito complexo que às vezes torna-se difícil você cercar. Também engloba elementos mensuráveis e elementos que a gente não consegue mensurar, tanto de forma qualitativa quanto quantitativamente. E esses aspectos muitas vezes estão relacionados à qualidade de vida, né? Um outro tipo de análise que eu vou falar para vocês é a análise custo-utilidade, que é uma análise extremamente relevante quando a gente coloca qualidade de vida em primeiro lugar. Então, as principais análises que nós podemos fazer é de custo-minimização, custo-benefício, custo-efetividade e custo-utilidade,
sendo que esses dois últimos aqui são os mais relevantes nesse momento da nossa aula. Aqui está as 4 análises, né? Tirado também de um livro extremamente importante, vou deixar o link no final para vocês. O tipo de análise custo-minimização, a ênfase dele são resultados econômicos. Efetividade, essa que é a mais usual. O resultado clínico, né? Custo-utilidade com resultados em qualidade de vida, principalmente humanísticos. E custo-benefício, que é muito parecido com custo-minimização, que leva em consideração apenas aspectos econômicos. O custo-efetividade e custo-utilidade analisa qualidade de vida, como eu falei para vocês no custo-utilidade, e, por exemplo, ano de vida ganhos, quantidade de pessoas que são curadas, entre outros aspectos. Esse é um outro quadro que reflete a mesma coisa, custo-efetividade e custo-utilidade, bem como os outros dois. Custo-efetividade e utilidade nós vamos trabalhar nas próximas aulas, né? Mas já adiantando aqui, ó, o custo-utilidade trabalha com quali, que é a quantidade, melhor, a qualidade de vida ajustado ao tempo, né? E a custo-efetividade leva em consideração aspectos do efeito real, do ganho real clínico que aquela intervenção provoca ou promove nas pessoas. Tem aqui 3 vídeos que eu vou deixar também, que tem os links para vocês poderem acessar depois. São vídeos longos, mas quem tiver interesse em aprofundar sobre essa área, que é uma área muito importante, poucos profissionais eles entram nessa área por achar um pouco complexo, mas quem entra se destaca, porque é um tipo de área que os profissionais são muito bem valorizados. Então, fica a dica aí para vocês. Essas são as referências que eu utilizei para fazer essa aula. Espero que vocês tenham, pelo menos, pegado a essência da parte da farmacoeconomia, das tecnologias em saúde. Nas próximas aulas que nós vamos entrar, eu vou focar principalmente em análise de custo-efetividade e custo-utilidade. E aí sim eu consigo fechar esse arcabouço pequeno, mas importante dessa primeira aula. Muitíssimo obrigado e nos encontramos no fórum.